nossa primeira oradora. Bom dia novamente, presidente. Nem saí aí da tribuna, já que fui a primeira no pequeno e única e a primeira agora no grande expediente. Dando continuidade, senhor presidente, é o que eu estava falando, né, sobre a campanha Faça Bonito, que é o 18 de maio, né, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Crianças e adolescentes, que foi realizado seminário ontem no Ministério Público, e lá, né, e também de acordo com pesquisas da nossa mandato, a Sergipe, né, precisa encarar essa realidade com seriedade, pois nosso estado aparece entre os que possuem as maiores taxas de denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Nordeste. E isso exige ação imediata do governo estadual. Não é possível enfrentar um problema nessa dimensão com estrutura fragilizada, equipes insuficientes e ausência de investimento contínuo na rede de proteção. Que a gente percebe que, em relação a temas ligados a direitos humanos, seja crianças e adolescentes, seja mulheres, seja pessoas negras, pessoas LGBTs, há pouco recurso destinado pelo governo do Estado. E os movimentos sociais, profissionais de assistência social, conselhos de direitos e entidades de defesa da infância têm denunciado há anos a necessidade de ampliar os investimentos nessa área. E é preciso fortalecer também os conselhos tutelares. A gente sempre recebe denúncia. Conversei com alguns conselheiros tutelares de vários municípios que estavam lá ontem, e eles denunciam a precariedade, a falta de investimento, seja nos equipamentos físicos, seja em condições mesmo de desenvolver suas atividades, né, garantindo equipes multidisciplinares completas nos municípios, ampliando o atendimento psicológico às vítimas e avançando na interiorização das delegacias de atendimento a grupos vulnerabilizados, como as DAGVs. A proteção da infância precisa deixar de ser tratada como uma pauta secundária dentro do orçamento público. E eu sempre digo, não tem como efetivar políticas públicas importantes para a nossa população sem investimento, sem orçamento público. Outra questão que merece atenção, que foi tratada no seminário, é o crescimento da violência no ambiente. Foi feito um alerta importante sobre o aumento do aliciamento online e da circulação de material de abuso sexual infantil nas redes digitais. E hoje, criminosos utilizam redes sociais, aplicativos e jogos online para se aproximar de crianças e adolescentes, ampliando os riscos e dificultando ainda mais o trabalho de prevenção e combate. E isso exige investimento em inteligência, qualificação das forças de segurança, educação digital nas escolas e fortalecimento da assistência social, bem como a regulamentação urgente das redes sociais, do controle dessas redes sociais, já que elas estão sendo usadas tanto para aliciar e provocar acontecer casos de abusos, né, entre crianças e adolescentes, bem como divulgar discursos de ódio,
de cunho misógino, machista, racista, LGBTfóbico. E o seminário ele teve como tema justamente discutir essas questões, né, das redes sociais e os impactos na vida das crianças e adolescentes. Precisamos acompanhar os investimentos destinados à rede de proteção e cobrar resultados concretos e garantindo assim que cada município sergipano tenha condições reais de acolher, proteger e principalmente prevenir novas violências. Enfrentar essa realidade exige coragem política, prioridade orçamentária e compromisso permanente com a vida e com o futuro da nossa população. Então, parabéns a todos. Ontem teve algumas caminhadas, né, em relação a essa data. Hoje à tarde vai ter uma caminhada também lá no Santa Maria, que está sendo realizado pelo 6º Distrito. E é muito importante essa movimentação, mas como eu digo, sem orçamento não tem como efetivar essas políticas públicas. Como eu disse também no pequeno expediente, ontem foi o dia de luta antimanicomial, que também realizamos uma atividade que foi uma roda de conversa intitulada Luta Antimanicomial. Hoje, avanços e desafios. Tivemos a participação da psicóloga Daniela Alves, né, que é especialista em saúde mental e membro do Conselho Regional de Psicologia, Jaiane Trindade, que também é psicóloga, e Everton Tavares, presidente da Associação dos Usuários da Rede de Saúde Mental, e a presença de várias pessoas interessadas, bem como os movimentos sociais. E as falas denunciaram a precarização da rede psicossocial e o processo de exclusão, enfatizando a importância da reforma psiquiátrica para garantir tratamento em liberdade e combater o estigma contra os pacientes. Em Sergipe, ficou destacada a urgência da necessidade de investimento no SUS e o olhar transversal sobre questões sociais, raciais e de gênero. Enquanto sobreviventes dos sistemas relataram negligência no CAPES, não só em relação a condições para que esses usuários acessem esses equipamentos, bem como as condições de trabalho dos profissionais. Há mais de 12 anos, a rede não recebe investimentos, segundo participantes do debate, nem em orçamento e nem em contratação do pessoal próprio. Foi falado que o governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor, a SEJUC, oficializou ontem mesmo o encerramento definitivo das atividades operacionais da Unidade de Custódia Psiquiátrica, UCP, localizada no bairro América, em Aracaju. O fechamento chega com atraso de mais de 20 anos e foi feito por força de lei para atender a determinação da 7ª Vara Criminal de Aracaju. As diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pela Portaria 96 de 2024 do Tribunal de Justiça de Sergipe, que regulamentam a política antimanicomial. As usuárias e usuários pedem investimento, olhar e orçamento por parte do governo do Estado. É urgente a necessidade de contratação de profissionais para quadros permanentes,
da rede de atenção psicossocial. Também a falta de atenção com a nossa lei, que foi aprovada aqui, e também sancionada pelo governo do Estado, a Lei 9.876 desse ano, de 2026, que institui a Semana de Conscientização, combatendo o estigma e o isolamento que persiste no nosso país, demonstra o quanto o Estado não está ligando e nem tem interesse de fazer algo com esse tema, já que o próprio Estado sancionou a lei e não vimos nenhuma ação, porque não adianta, presidente, a gente aprovar a lei aqui e essas leis elas não serem efetivadas realmente. Precisa que o governo do Estado, depois que sanciona, faça algum decreto para regulamentar essas leis, porque a gente aprova, os movimentos sociais, né, a sociedade civil acaba esperando a regulamentação e não é regulamentada. Foi sancionada em fevereiro desse ano e ontem foi a data, a gente realizou essa atividade, foi uma roda de conversa, mas é importante que o Estado, né, realize, né, ações, né, para combater, conscientizar sobre a luta antimanicomial. E também, né, estamos pedindo informações sobre as ações feitas para o fortalecimento da rede aqui no Estado, né, na rede de proteção e cuidado, né, às pessoas que necessitam, né, de acolhimento, né, de atendimento psicossocial, que esteja em situação, né, e questões envolvidas a doença mental, e também investimentos para que se cumpra as legislações vigentes na nossa, no nosso Estado e no nosso país. Por fim, senhor presidente, amanhã, né, às 15 horas, aqui no plenário, realizaremos uma sessão especial em alusão ao 17 de maio, que é a data do Dia Internacional, Nacional, Estadual e Municipal de Combate à LGBTfobia. A data deve servir como choque de realidade embasado por dados estatísticos incontestáveis sobre a violência sofrida por nossa população, fruto do preconceito, discriminação, políticas estruturais da sociedade que fomentam o ódio assassino contra as nossas vidas. E o relatório mais recente do Observatório de Mortes Violentas do Grupo Gay da Bahia revela que 257 pessoas LGBTs foram mortas de forma violenta no Brasil ao longo do ano passado. Isso significa que, metodicamente, uma vida é ceifada a cada 34 horas devido ao preconceito e à intolerância, o desrespeito em relação aos nossos relacionamentos, né, como se vestimos, né, como nos reconhecemos e como vivemos na sociedade. Dentre essas vítimas, os homens gays representam a maioria absoluta, com 156 mortes violentas. No entanto, senhor presidente, a crueldade atinge seu nível mais desproporcional quando olhamos para a identidade de gênero. De acordo com o renomado dossiê anual da ANTE, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mesmo com oscilações numéricas de registros, o Brasil permanece pelo 18º ano consecutivo no topo do ranking mundial como o país mais letal para pessoas travestis e mulheres trans. Proporcionalmente, o risco de uma mulher trans ou travesti ser assassinada no território nacional
é 19 vezes maior do que o de gays e lésbicas. E é um extermínio continuado, empurrado para as margens da sociedade. E essa violência, senhor presidente, é potencializada quando alguns parlamentares, principalmente da extrema-direita, tentam deslegitimar as nossas vivências. Ao invés, né, de pensar políticas públicas para dar dignidade a toda a população, a lutar para combater as injustiças, as desigualdades sociais, a fome, a miséria, a falta de emprego, estão preocupados em protocolar projetos para impedir que pessoas trans usem um banheiro. Isso é de uma crueldade, é de uma falta de humanidade muito grande. Por isso que esse tipo de comportamento, que muitas das vezes, deputados, é só para lacrar nas redes sociais, é só para dar engajamento, porque infelizmente tem algumas pessoas que, por falta de conhecimento, acaba comprando esse discurso de ódio, dizendo, distorcendo, né, as realidades das pessoas trans, das pessoas LGBTs. E isso deveria ser tratado como um crime, porque um parlamentar não pode estimular mais violência contra grupos que já historicamente são perseguidos, que historicamente são criminalizados. Então, todo repúdio àquelas pessoas que, ao invés de pensar, né, políticas públicas para poder melhorar a condição das vidas das pessoas, tentam, né, como aconteceu recentemente lá em Cuiabá, né, no Mato Grosso, né, um projeto tentando impedir, né, a ida, né, que mulheres trans, pessoas trans usem o banheiro de acordo com sua identidade de gênero. Eu acho que seria errado e totalmente estranho, né, uma mulher trans, estar usando o banheiro masculino. Eu acho que é muito mais incômodo e injusto, né, e real do que usar um banheiro feminino, que a gente só vai, muitas das vezes, eu mesma tento evitar isso, só vou quando eu estou, muitas das vezes, para cuidar, para ficar mais linda e né, lavar as mãos. Então, é inadmissível. E as questões íntimas é feito em um lugar isolado, né? Eu acho que isso é de uma crueldade. E ainda se dizem cristãs, né? Eu, como cristã, que acredito no nosso Senhor Jesus Cristo, que é amor incondicional, jamais iria perseguir, tirar direito, querer retirar direitos, né? Porque muitas pessoas trans têm problema de continência urinária, têm problema de socializar, né? De ir à escola, né? De permanecer em ambiente social por causa do medo, né? E esse medo acaba sendo potencializado quando um parlamentar usa, né, da sua visibilidade para querer estimular ainda esse discurso negativo. Mas aqui em Aracaju a gente vai ter resistência, vai ter... porque Aracaju é vanguardista, né? Como eu disse, a gente conseguiu incluir na Constituição a proteção contra pessoas trans, né? Incluindo o termo identidade de gênero, no parágrafo 3º do artigo 5º. Eu não sei se... eu acho que é o parágrafo 5º do artigo 3º. Mas Sergipe é um dos poucos estados e o primeiro a incluir orientação sexual, desde da redemocratização em 1989, na atual Constituição, né, na última Constituição, que, né, Sergipe incluiu a orientação sexual. Acho que foi um dos primeiros estados brasileiros a incluir, e até hoje um dos poucos. Então, Sergipe, nessa questão, é vanguardista, né, pioneiro da garantia de proteção para as pessoas LGBT. Não é por menos que eu estou aqui, né, ter sido eleita vereadora, a primeira vereadora trans, né, assumidamente, né, e agora, né, ter sido eleita em 2022 como a primeira deputada trans. Mas também eu alerto, né, que este dado não é motivo, né, para comemoração, né, e descuido, né, da nossa população. O próprio Comitê
técnico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que Sergipe e outros estados sofrem gravemente com a ausência crônica de preenchimento de campos de identidade de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência. Eu já conversei muito isso com a Secretaria de Segurança Pública, porque muitos casos de violência contra a nossa população, eles não são, muitas das vezes, vistos, né, não são oficializados, porque no cadastro dos boletins não colocam que são crimes de homotransfobia. Então, é muito importante, na hora de fazer o boletim, ter essa informação. E não podemos legislar no escuro. Por isso, né, convoco a quem puder. Tem mais 2 minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. Quem puder, né, acompanhar essa sessão especial, né, para que a gente possa refletir sobre a importância de políticas públicas que garantam proteção, principalmente aos grupos vulnerabilizados. Eu trouxe aqui a questão da criança e do adolescente, a questão da violência misógina, machista, do feminicídio, que infelizmente aumenta no Brasil, principalmente, né, com o aumento desse discurso de ódio, dessas redes do Red Pill, né, desses machos feras que colocam a culpa, sei lá, da violência, do fracasso do homem nas mulheres, né, isso é inadmissível, né, e principalmente a gente perceber que a mídia reforça esse discurso, né, totalmente distorcida, essa narrativa de que a culpa é da mulher, que a mulher mata mais homens do que os homens, isso é inadmissível. Então, quem puder acompanhar, seja pelas redes sociais ou aqui presencialmente, amanhã, às 15 horas, a gente vai realizar essa sessão especial. Senhor presidente, muito obrigada. Desejar uma boa sessão e uma boa semana, né, de debate, né, e de atuação política, não só aqui na tribuna, no plenário, bem como com a população, recebendo denúncias e demandas, e assim a gente tentar resolvê-las da melhor forma possível, cobrando e articulando com o governo do Estado e outras instituições. Senhor presidente. Muito obrigada.